Alô, amigos! Mas como é difícil entender algumas opiniões que estão sendo dadas em relação ao futebol. Eu, pelo menos, tenho dificuldades. Porque alguns acham, vou voltar um pouquinho, nós estamos começando o 2025, alguns acham que o grande problema do Grêmio era o Renato. Eu tenho o entendimento que o Renato desgastou a imagem dele porque ele quis abraçar e o Grêmio, a diretoria do Grêmio pecou dando todo o poder para ele fazer isso. Não tinha diretor de futebol, não tinha departamento de futebol, não tinha administrativo de coisa nenhuma, o vestiário era com ele, o campo era com ele e ele perdeu a mão e estava na hora de fechar a conta, como acabou acontecendo. E eu falo da opinião desses que estão agora querendo, de repente, já rotular o técnico que está chegando. Ganhou o quê? Ganhou isso. Mas o Arthur Jorge não queria vir para o Grêmio. Aliás, deixou o Botafogo do pincel. Então, esse ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E foi vaiado pelo torcedor porque perdeu o jogo lá na estreia do Mundial e na despedida no mesmo dia. Então, qual é o técnico que é bom? E outro detalhe, o Renato queimou muito o filme dele, queimou e bastante o filme dele, pedindo algumas contratações que não andavam. Vocês lembram? O JP foi escalado até ter contrato pelo Renato. E enquanto ele tinha contrato, ele era titular do Renato. O Reinaldo não foi substituído nunca, porque tinha o Cuiabano, que foi embora, e aí fez nome no Botafogo. Tinha o Zé Guilherme, que ele acabou também arrebentando com o menino, que ele enjoou e nem renovou com o Grêmio agora vai vender. Para citar dois. E ele ainda pediu a contratação do Rodrigo Caio, que estava no departamento médico um ano. Ah, mas o salário é pequeno. Vocês acreditam que 150 mil por mês ou 200 é pequeno? Claro, se comparar com um salário que quem ganha 1 milhão, mas e o custo-benefício? Onde é que está o benefício desse cara ganhando o pouquinho que vocês acham que ele estava ganhando? Formadores de opinião. Essa é que é a grande verdade. E agora? O Grêmio precisa do quê? O Grêmio precisa contratar 2 zagueiros, mas o Grêmio precisa contratar 2 zagueiros bem antes do Renato sair. Por quê? Porque o Renato também queimou os meninos, o Natan e o Thiago Martins. A mesma situação. Com o Renato só jogou guri quando o departamento médico não liberou jogadores. Vocês lembram do Mateuzinho, que está lá no Cruzeiro agora? Do Wallace, que está lá no Cruzeiro agora? Esses jogadores, eles só criaram casca quando não tinha ninguém mais para botar no jogo. Porque os chamados titulares estavam no departamento médico. E aí eles ganharam espaço para poder apresentar futebol e deu. Então ele tem a contribuição dele, ele foi importante, mas o ano passado foi horrível. Ele destruiu o vestiário. E eu não estou aqui tirando mágoa não do que ele dizia em relação a vocês da imprensa. Porque ele fez o quê? O cara fez faculdade e não aprendeu a jogar. Tá? Mas quanto cara que jogou futebol não sabe nada de nada? Aliás, tem alguns que nem chutar sabem e são jogador. O problema é que nós temos o seguinte nesse mundão de Deus. Às vezes não é o jogador que é bom. O jogador é médio para baixo. O empresário que é bom. Aí arruma contrato. Empresário bom arruma contrato. O Tassiano vai para o Santos. Né? Quanto que o Tassiano está levando nessa pancada para ir lá no Santos? Aqui no Grêmio era o quê? Nada. Ninguém queria, porque o Renato usou ele como coringa, ele só não jogou no gol. Nas outras posições, todas ele jogou, para quebrar galho do treinador. E aí foi queimado. E assim aconteceu com outros. Vários e vários jogadores. Então, e agora, o Quinteiro está chegando e já estão rotulando o cara de que não serve. Como que não serve? Se nem começou. Quem é que serve, então? Dos atuais técnicos que estão aí para ser contratados pelo Grêmio? Não, eu acho que tem que deixar o homem trabalhar. Agora, se não botar jogador lá
para ele poder trabalhar, vai ser de novo sufoco, porque esse setor defensivo do Grêmio, o Gemerson, Rodrigo Elias, é uma lentidão danada. A coisa não anda, não funciona. E tem que contratar lateral, porque felizmente, para o torcedor gremista, é isso que eu estou ouvindo, e eu até fecho com essa opinião, o Reinaldo já era, e está indo para o Mirassol. E o Mike nunca chegou no Grêmio. Lateral esquerdo que veio lá do Brinco de Ouro, do Guarani de Campinas. Então esta é a situação. Pelo lado do Internacional, se fala que o Alário e o Oran não estão mais nos planos do Roger. Nunca estiveram também, né? Porque não apresentaram nada. Vamos combinar. E o Bernabé é a bola da vez. E o René só joga em time grande também, né? Jogou no Flamengo, jogou no Inter e agora está indo pro Fluminense. Empresário bom. Empresário bom. Essa é que é a grande vantagem. Ou também pode-se dizer de que está tão ruim de lateral que quem bate lateral também pode assinar contrato. Fechando a conta. Hoje estou elétrico. Começou 2025, não dá para ir devagar não. Porque tem gente que acha que o cara indo devagar está atrasando a passada. Não, eu ando devagar, mas estou pensando lá na frente. Clica aí, velho. Dá uma pegadinha, ajuda o velho. Né? Aquela compartilhada. Eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.